Galera, é o seguinte, eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Depois de muito tempo procurando e esperando, eu finalmente consegui comprar uma TV de tubo pra montar o meu setup retrô e, claro, poder ligar o meu PS2 nela. A TV é uma Sony Vega e o PS2 vai receber um vídeo dedicado a isso ainda. O que eu quero fazer hoje é compartilhar com vocês como os jogos são valorizados no PlayStation 2 quando você usa uma TV dessas. E eu tinha me esquecido completamente como esse console tem jogos impressionantes quando você consegue vê-los numa tecnologia apropriada para eles. Usar uma TV de tubo tem relação direta em como toda essa experiência impacta em quem está jogando, porque o PS2 foi feito para rodar nesse tipo de TV. Aqui é onde a gente extrai o máximo do console. Pode parecer conversa de internet, mas por ter muito tempo que eu não jogava em uma TV de tubo, eu tinha me esquecido como os jogos do PS2 são completamente realçados quando você os joga numa TV com tecnologia feita para poder rodar eles. De fato, os emuladores podem até melhorar muitos títulos de PS2 por conta da alta resolução que é proporcionada, mas essa mesma melhoria na resolução pode também prejudicar alguns jogos porque eles não foram feitos para poder rodar com ela. A baixa resolução muitas vezes pode ter sido usada como uma aliada na construção de um jogo. Vamos dizer que os defeitos que a gente encontra hoje em dia com a maior resolução quando a gente joga em emuladores são extremamente mascarados por uma tecnologia mais antiga. O que acontece é que as TVs de tubo têm a habilidade de mesclar os pixels adjacentes produzidos para poder gerar alguns resultados interessantes e inibir essas deficiências ao máximo dos jogadores. E os jogos eram feitos já pensando nisso como drible técnico ou até mesmo para poder trazer algum efeito gráfico. Por exemplo, com essa mescla de pixels, a baixa resolução dos jogos pode ser mascarada porque a imagem acaba sendo levemente suavizada. Não o bastante, em jogos que usam gráficos pré-renderizados, o resultado fica melhor em uma TV como essa porque toda essa mescla faz parecer que o personagem e o ambiente estão se conectando melhor. Como os gráficos pré-renderizados usam imagens em 2D para representar os ambientes e tem personagens em 3D se movimentando por eles, dependendo do jogo, no emulador, em certos ângulos de câmera por esses ambientes, temos a sensação de que o personagem se desconecta do cenário, parece que ele está voando às vezes. Algo facilmente resolvido por essas TVs porque essa mescla de pixels consegue fazer com que tudo se conecte melhor. Então, como eu fiquei muito satisfeito em revisitar essa tecnologia, eu decidi selecionar algumas das minhas experiências até agora e contar para vocês em que ponto elas me impressionaram hoje em dia e por que eu achei a Sony Vega incrível e favoreceu tudo isso. Mas sabe o que também me impressiona? Agora eu não precisar mais passar as minhas roupas, porque eu uso Insider e as peças se adaptam ao meu corpo. Eu posso passar o tempo que for com a roupa que ela vai aguentar a correria do dia a dia. Por isso eu me juntei com a Insider para ajudar vocês a aproveitarem a Black Friday e terem acesso a isso tudo também. Aproveitando os preços da Insider nessa Black Friday, você vai garantir praticidade, investimento e muita tecnologia. Além das peças terem tecnologia para não amassar, você também vai ter peças que são anti-odor e que não desbotam com o tempo porque são ultra duráveis. E tudo isso sem esquecer de serem muito estilosas e versáteis. Essa que eu tô usando no caso é a Tech T-Shirt, mas você pode encontrar a Tech T-Shirt com a gola U, com gola V, as peças que a gente usa por debaixo das roupas, tudo isso em promoção de Black Friday no site da Insider. Para aproveitar e garantir até 40% de desconto na sua compra, você pode clicar no meu link ou usar o meu cupom de descontos PedroAugustoBF. Dessa forma você consegue aproveitar melhor as suas compras e ainda ajuda o canal. Então vai para Insider para não perder essa oportunidade. Link e cupom disponíveis no comentário fixado e na descrição. Em 2006 a gente se impressionou muito com Black. Eu tenho certeza que se você viveu essa época, passou um bom tempo falando desse jogo ou no mínimo ouviu muita gente falar dele. E o motivo era apenas um: os gráficos realistas. Quando a gente coloca Black no emulador, os efeitos que ele usa até são interessantes considerando que estamos falando de um jogo de PS2, ainda é um jogo bonito. A gente vai encontrar uma física nos cenários que realmente se destaca, ambientes extensos e inimigos extremamente inteligentes. Mas por outro lado, com a alta resolução que os emuladores proporcionam, a gente consegue ver todas as texturas em baixa qualidade que eram provenientes daquela época. Em alguns casos, como acontece na primeira missão, por exemplo, temos trechos bastante pálidos por conta da ausência de detalhes nessas superfícies, e isso fica muito mais em evidência pra gente usando o emulador. Mas usando uma TV de tubo para jogar, Black me impressionou porque tudo isso é extremamente mascarado, e esse é um ponto interessante pra gente conversar sobre. Aqui, vendo o jogo rodar como ele foi projetado para rodar de fato, ou seja, em uma TV de tubo, esses problemas de texturas não aparecem e a gente consegue voltar a se impressionar apenas com as inovações que o jogo trouxe para sua época. Por exemplo, como ele pode ter sido o primeiro jogo do gênero a trazer um blur
que embaça o cenário na hora em que o personagem está recarregando a arma durante os combates, como essas armas são extremamente bem modeladas e cheias de detalhes, como é a reação dos inimigos no campo de batalha com o uso de uma inteligência artificial mais avançada e, não menos importante, também dá para se impressionar com como o filtro realista do jogo se encaixa bem nessa TV e mascara com maestria os problemas de iluminação que os títulos dessa época tinham. Ou seja, todo o conjunto de Black numa TV de tubo é valorizado porque essa TV foi feita para rodar esse tipo de jogo. O que eu tô querendo dizer com tudo isso é que quando um jogo era construído para o PlayStation 2 pensando nessas TVs, ele era construído para enfatizar apenas a qualidade deles e não os defeitos. Olhando para Black agora, os problemas de texturas não entram em evidência porque a baixa resolução dessa TV faz o papel dela de esconder esse tipo de dificuldade sem tornar isso um problema para a qualidade de imagem em geral, porque no fim das contas, a baixa resolução que esconde os problemas faz isso usando a tecnologia da TV para não mostrar os serrilhados que ela geraria em displays mais modernos, mas Black não foi o único que se aproveitou disso. Um outro caso que me chamou a atenção foi o Metal Gear Solid 3. Primeiro eu comecei rejogando o título com o intuito de testar ele no PS2 rodando na TV só para ver como é que ele ia ficar, sem muitos compromissos. Mas quando eu me dei conta, eu já estava chegando no fim do jogo. O Metal Gear Solid 3 envelheceu muito bem, mas quando você roda ele no PS2, você entende que ele tem cara de jogo de PS2 em certos aspectos e sabe tirar muito proveito disso, o que é ótimo. E sim, quando você começa o jogo já dá pra ver pela densidade de elementos que realmente rolam algumas quedas na taxa de quadros por segundo, mas pra quem tá acostumado a jogar no PS2, ver isso de novo parece até um elemento nostálgico, não chega a incomodar, até porque não aparece com muita frequência. Só que o que realmente chamou a minha atenção aqui foi a maneira como os pixels se misturaram para poder trazer dois resultados visuais que interferem positivamente tanto na ambientação como também na gameplay do jogo. O primeiro resultado é a densidade da mata. A vegetação desse Metal Gear Solid foi impressionante na época porque ela era densa. Não existiu um único jogo no PlayStation 2 que conseguiu trazer uma floresta tão bem representada usando esse tipo de densidade como esse daqui conseguiu. E para ajudar nessa densidade e conseguir representar um cenário como esse tão bem, a baixa resolução de fato proporciona alguns serrilhados, mas a tal da mesclagem de pixels adjacentes que as TVs CRTs trazem faz com que tudo se misture e pareça ser ainda mais denso do que de fato é. Se for para ser um pouco mais específico, eu diria que apesar de eu gostar muito da remasterização desse jogo e achar que ela realça elementos bem pertinentes para os visuais, algo que o PS2 não conseguia fazer em detrimento da baixa contagem de pixels, é claro, ainda acho que a versão original é levemente superior nesse tipo de aspecto por conta de todo esse trâmite da TV. Ela consegue passar a sensação de ter uma mata mais densa. Isso não tem nada a ver com ter mais ou menos vegetação ao comparar uma versão com a outra, mas sim com como essa mesma quantidade é representada. Nesse caso, a TV de tubo tem uma vantagem porque a própria limitação causa uma sensação como essa, uma sensação melhor. Já o segundo resultado visual tem a ver com o campo de visão. Como esse jogo tem sempre muita coisa em tela, às vezes isso pode atrapalhar na sua visualização e ajudar até mesmo os inimigos a se misturarem melhor com o ambiente por estarem usando uniformes que são de acordo com aquele bioma, o que é ótimo para gameplay, te deixa mais imerso por ali. No começo, inclusive, tem um trecho bem específico que usufrui bastante dessa mescla de pixels. Logo quando vemos o primeiro inimigo, ele tá vindo do meio de uma neblina causada por aquele período do dia. Afinal, quando o Snake chega até a floresta, acabou de amanhecer, então é natural ter neblina por ali. O fato é que aqui, essa neblina é de fato funcional, obstruindo parte da sua visão, porque a baixa resolução colabora para isso acontecer, porque ela tá longe, mas principalmente porque o efeito é reproduzido com o auxílio da mescla de pixels adjacentes para se misturar melhor com o ambiente em 3D. A neblina geralmente é renderizada com texturas em 2D nos jogos, e a gente já entendeu que a mescla de pixels adjacentes dessas TVs ajudam a trazer resultados mais interessantes para esse tipo de efeito. E foi um tanto único reparar nesse tipo de coisa novamente, porque no remaster eu não encontrava nenhuma dificuldade para identificar os inimigos, já aqui na versão original, jogando em uma TV de tubo, todo o conjunto de baixa resolução e a mescla de pixels adjacentes contribuiu para isso. Só que tem mais uma coisa que as TVs CRTs possibilitam, e é impossível evitar essa parte da tecnologia delas, é o ponto alto. Vocês já devem ter ouvido falar como essas TVs são boas para jogos de terror e como elas ajudaram muitos títulos a marcarem uma geração, certo? E isso aconteceu porque elas conseguiam trazer um resultado visual que são poucas as TVs de hoje em dia que, mesmo com toda a tecnologia, conseguem. E eu vou mostrar um exemplo disso agora. Foi definitivamente a era de ouro do PS2. Um dos meus jogos favoritos de todos os tempos é Fatal Frame 2. A trama do jogo é densa, triste e muitas vezes até melancólica, mas isso não faz com que o jogo se
esqueça que ele é um jogo de terror, o que faz com que ele seja um dos meus favoritos dentro da premissa. Então, mesmo no meio disso tudo, ele consegue criar muito bem a atmosfera dele, e um dos elementos primordiais para essa atmosfera ser construída é o escuro dos ambientes. E isso, Fatal Frame 2 faz melhor do que qualquer outro jogo da saga que foi lançado no PS2. Existem muitos ambientes que são abandonados e largados nas sombras, e esse nível de preto só pode ser obtido em duas tecnologias, numa TV OLED ou numa TV CRT. Só que como na TV CRT é onde a gente encontra a mistura de pixels adjacentes para valorizar o PS2, é na TV CRT que a gente encontra a melhor opção para poder jogar, porque os serrilhados da baixa resolução do game são minimizados, e os pretos são melhor representados por aqui porque a TV de tubo reproduz um feixe de elétrons para poder exibir a imagem dela, e quando não tem nenhuma imagem aparecendo na tela, esse feixe é literalmente desligado. Por isso que os pretos dessas TVs eram tão únicos naquele período, e foi algo que as novas TVs lutaram muito para poder conseguir até chegar à tecnologia de OLED. É importante destacar isso porque essa, mesmo sendo uma TV antiga, é a tecnologia mais próxima que a gente vai ter de uma TV OLED ao representar esse tipo de preto então. No fim, foi um tanto surpreendente rever como é o PS2 rodando em uma TV de tubo. Deu para ver que nem todos os jogos funcionam bem em emulador e que muitas experiências conseguiram envelhecer com um padrão visual alto porque estão nessa TV. Nessa época, faziam do limão uma limonada. Aqui as limitações não necessariamente eram limitações, tudo era usado no desenvolvimento com a intenção de trazer um resultado melhor para a experiência do jogador. Ou seja, não tem como ver hoje em dia a era de ouro do PS2 no seu máximo sem usar uma TV dessas. A emulação não consegue reproduzir os mesmos resultados, muito menos o mesmo sentimento. E claro, ainda tem muita coisa que eu quero testar por aqui. Eu prometo contar tudo para vocês da próxima vez que eu trouxer essa TV por aqui. Mas agora eu quero saber no campo dos comentários se você ainda costuma jogar o PS2 numa TV de tubo, e se você não costuma fazer isso, eu quero saber se você tem a pretensão de comprar uma TV de tubo, se você tem essa vontade e se sim, o porquê disso. Eu quero saber se eu sou o único na face da Terra que gosta de ver o hardware original funcionando na tecnologia da época apropriada. Então, deixa aí no campo dos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia, e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aí, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.